A gente está falando sobre generosidade, sobre contribuição, né? Paulo está falando sobre a questão da oferta, que ele está ali, vai arrecadar para a igreja de Jerusalém, né? Na igreja de Corinto, e ele fala sobre essa questão de oferta, que é mais do que dinheiro. Ele não está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre generosidade, entre outras coisas, né? Paulo está falando que oferta tem a ver com unidade da igreja, né? A coleta que ele está fazendo. Oferta tem a ver com um crescimento espiritual. Oferta tem a ver com gratidão a Deus também por aquilo que recebeu, né? Paulo vem falando sobre isso, né? Em outras palavras, que a gente já falou isso na semana passada. E ele fala também sobre que oferta também, quando a gente ajuda, quando a gente contribui com alguém, quando a gente ajuda, gera um testemunho, né? Um testemunho, inclusive, de unidade, de compaixão, né? De pensar no outro, né? E aí eu até falei na semana passada que Cristo não morreu para nos enriquecer, ele morreu para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, tá? A gente falou também sobre que generosidade cristã não é estratégia para lucro, né? Mas sim, generosidade cristã é resposta nossa atitude por aquilo que Deus fez por nós, né? Também falei que a gente deve examinar, né? Paulo fala sobre examinar a motivação da sua oferta. Você está dando oferta esperando receber algo em troca? Está dando a Deus como uma barganha, como um investimento? A obra de Deus não é investimento para você ficar rico. Não é aquele cofrinho que a gente coloca lá dinheiro lá no banco, na Inter, enfim, né? Que rende todo mês lá. Não é isso. Então, Cristo não morreu para enriquecer ninguém. Oferta não é investimento para você ficar rico. Não é. Na verdade, oferta é uma graça recebida. Você recebeu, agora você pode fazer também. Então, eu falei sobre planejar. Planeje para contribuir, né? Oferta, enfim, faz parte do nosso planejamento mensal, né? A gente chama aqui de dízimo, mas no Novo Testamento não fala dízimo. A gente pega isso do Antigo Testamento para trazer uma contribuição mensal que a gente entende do Antigo Testamento, dízimo, não é isso? No Novo Testamento a gente não vai ver falando sobre isso, mas a gente entende que é uma contribuição mensal. Lógico que a igreja de Corinto aqui, a contribuição era para a igreja de Jerusalém, que estava passando problemas seríssimos devido às perseguições, aos embargos, aos impedimentos que ela estava sofrendo, né? Aos judeus convertidos a Cristo, que agora começam a perder os seus negócios, os seus bens, perdem tudo. Oferta não é negociar com Deus, tá? Lembre-se disso também, né? E a maior prosperidade que você encontra quando você oferta é espiritual, não financeira, né? Na verdade, quando a gente oferta, quando a gente ajuda, quando a gente faz o bem a quem precisa, inclusive de contribuição financeira, mostra que a gente está livre disso, a gente não tem amor por isso, né? Então mostra que a gente tem uma maturidade espiritual, né? Até cheguei a dizer na semana passada que eu ouvi uma vez o Augusto Nicodemos, né, quando o crente se converte, o bolso dele também se converte, né? Deixa de ser avarento, né? Mas vamos lá. Acabei fazendo diferente hoje, dando a introdução primeiro. A gente vai ler o versículo 8 em diante, tá? Do 8 em diante. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 8 em diante. Diz assim: Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês.
Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desse serviço assistencial, outros glorificam a Deus pela obediência para a ação que vocês fazem no Evangelho de Cristo e por sua generosa solidariedade com eles e com todos os outros. Além disso, nas orações que fazem por vocês, expressam um grande afeto por causa da incomparável graça de Deus sobre vocês. Graças a Deus por seu dom de Glória a Deus. Né? Então é uma graça poder contribuir, é uma graça, e Deus supre, né? Inclusive, todo o que você investe, o que você contribui para o reino de Deus, você não perde nada, você só ganha, né? Você só ganha, você está semeando, sim, como o Paulo fala aqui, né? Ele compara quando você oferta igual uma plantação, você está semeando. E pensando em bênçãos, você só vai colher mais se você semear mais. Mas ele não está falando que você tem que fazer uma barganha com Deus. Ele não está falando, em nenhum momento ele diz aqui, ó, faça e você vai se tornar rico. Em nenhum momento ele fala isso aqui. Ele fala sobre a maravilha que é poder contribuir, a graça que é poder contribuir. Inclusive, se você contribui é porque você tem. Se você tem, foi porque ele te deu primeiro, né? É uma bênção isso na nossa vida. Na verdade, você não oferta, você não entrega o dízimo para poder conseguir uma bênção. Na verdade, você já está ofertando, você está dizendo porque você já conseguiu a bênção e por isso você consegue fazer. Se não houvesse, você não conseguiria fazer, né? As pessoas acham que tem que fazer para poder Deus fazer com ela. Não, você só tem para fazer porque Deus já fez com você. Por isso que você pode fazer. Pode, de repente, houve um momento na sua vida, na minha vida, que eu não tinha para fazer. E era o momento de eu receber. Mas agora eu tenho, então é o momento de eu fazer, de eu contribuir, né, com essa graça que eu recebi. Né? Olhando para a igreja aqui, a gente está vendo, vamos dizer, no início a igreja de Jerusalém foi aquela que enviou os missionários. Foi aquela que enviou os primeiros missionários, enviou talvez a oferta para pessoas que estavam passando necessidade. E agora tem que fazer o contrário, porque a igreja de Jerusalém agora não tem mais para poder entregar. Ela está precisando receber agora. Então, agora os irmãos que já receberam essa bênção, que podem fazer, agora eles fazem porque receberam a bênção. Né? Então, é mais do que dinheiro, é mais do que qualquer coisa física. É uma bênção, é uma dádiva, é mostrar amor, é mostrar unidade. É isso que Paulo está mostrando aqui, falando para a igreja de Corinto. Né? O que é contribuir, o que é o que eles estão fazendo. Né? Não é só dar dinheiro para receber dinheiro. Não é isso. Não é isso que ele está falando. Mas é mostrar esse amor, essa unidade, né, essa compaixão, né, pelos irmãos, se colocar no lugar dos irmãos. E aí no versículo 8, diz assim, Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês. Então, a graça aqui acrescentada a vocês também vocês já receberam graça. Vocês estão contribuindo por graça. E porque vocês estão contribuindo por graça, vocês vão receber mais ainda, para que vocês possam contribuir mais ainda. Então é tudo de graça, é pela graça. Né? Vai dizer, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, tá vendo? Vocês vão ter tudo o que é necessário. Não está falando ser bilionário, milionário. Pode acontecer? Trabalhe bastante para que isso aconteça. Se acontecer, amém. Você vai poder contribuir mais ainda, né, para missões, entre outras coisas. Aí vai dizer, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Inclusive, tendo o que é necessário para sobreviver, você consegue transbordar isso. Né? Não sei se é uma expressão, uma parábola da vida real. A gente sempre falava sobre isso, né? Sobre o copo estar cheio. E a gente falava sobre um copo ou sobre um vaso, se nós somos um vaso, não basta estar cheio.
A gente tem que transbordar isso. A gente tem que, se a gente está cheio, é transbordar o que a gente recebeu, essa graça que a gente recebeu, né? E é isso que a gente vê aqui. Vocês transbordam em toda boa obra, né? Inclusive, quando vocês recebem a graça, vocês não contribuem. Nós não só contribuímos com o dinheiro, mas com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, né? Com o nosso ouvido para ouvir alguém, com as nossas palavras para falar com alguém, com o nosso abraço para abraçar alguém, com as nossas mãos para levantar alguém, né? Então, a gente recebe toda essa graça, porque um dia a gente estava perdido, morto, largado, e vem alguém, esse alguém é Jesus, nos pega pela mão, nos leva para ele, nos traz de volta à vida e agora nos dá um pai, porque através do sangue de Jesus nós temos um pai. E agora o que nós devemos fazer mediante toda essa graça recebida? Fazer a mesma coisa, encontrar aqueles que estão caídos e levar essa graça que você recebeu, seja ela de qualquer forma possível, da melhor forma possível, vamos dizer assim, daquilo que a Bíblia nos ensina, né? Como eu falei, da melhor maneira possível que você consiga fazer. Não sou bom para falar, mas sou bom para ouvir. Não sou bom para fazer isso, mas sou bom para fazer aquilo. Então cada um vai ter alguma coisa que possa fazer. Ninguém nunca vai poder dizer, não tenho nada para poder fazer. Alguma coisa você tem. Alguma coisa sempre tem, né? O corpo todo não é boca, o corpo todo não é ouvido, a igreja toda. Tem boca, tem ouvido, tem olho, tem abraço, tem tudo, né? Então, a igreja pode contribuir de alguma forma, né? Sempre vai poder. Então, o John MacArthur diz que afirma que o foco de contribuir é fazer boas obras, é glorificar a Deus. O foco de contribuir também é uma maneira de você mostrar a gratidão que você tem a Deus, né? Matthew Henry ensina que Deus supre a necessidade que nós temos para que assim nós possamos contribuir também. Ele supre a nossa necessidade, agora nós temos, e agora nós transbordamos essa bondade que Deus nos deu, essa graça que Deus nos deu, faz com que a gente venha transbordar e tocar a outros, né? Com essa graça a qual nós recebemos. E essa graça é operante, essa graça se move, essa graça não é uma coisa parada, essa graça não é uma coisa inerte. Essa graça que recebemos se move através de nós, através das nossas atitudes, através das nossas boas obras. Não é algo que fica parado, guardado para você. É algo que você recebe e agora você distribui. Você não guarda para você, né? Então, a provisão divina capacita o Filho de Deus, aquele que recebeu essa graça, a poder servir melhor. Com a graça recebida, nós podemos servir melhor. Com os dons que recebemos, nós podemos servir melhor, né? Com os frutos do Espírito que vão produzir, nós podemos servir melhor. Fruto não é para você, fruto é para distribuir, fruto é para a árvore, fruto não é para ela. Quando a árvore produz, é para outra, para alimentar outros, é para poder produzir semente, para gerar coisas. Então, fruto não é para nós, você produz fruto do Espírito, mas é para alcançar a outros. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu generosamente aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Então, o William Barclay vai dizer que generosidade evidencia um caráter justo de alguém que foi justificado por Cristo. Generosidade também aponta se alguém foi justificado por Cristo. Né? Porque se Cristo é justo, se nós seguimos a Cristo, se nós somos justificados por Cristo, deveremos ser justos também. Matthew Henry ensina que justiça é fidelidade constante. Então, até na questão de contribuir, porque ele está falando sobre contribuição aqui, você é fiel na contribuição porque você é justo e porque você recebeu essa graça. Eu recebi essa graça, agora eu tenho que contribuir fielmente para isso, para que as coisas possam continuar caminhando. Né? Não tem como as coisas acontecerem. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, na tua igreja você tira oferta, você tira dízimo, mas no Novo Testamento não tem dízimo, tem oferta. Não estaria errado? Aí eu falei, não tem escrito explícito dízimo, mas tem contribuição e contribuição mensal. O que a gente entende como contribuição mensal que antes existia no Antigo Testamento? E na verdade no Antigo Testamento não era nem mensal, né? Existia um tempo para fazer dízimos, se eu não me engano, 2 vezes por ano
que era quando eles entregavam o dízimo, porque era a questão das colheitas, né? No final da colheita, ia lá e entregava o dízimo ali da colheita, né? Pro templo, pro sacerdote, enfim, né? Só que aí, como a economia daquele tempo era diferente, eles entregavam no final da colheita, né? Agora vamos pensar hoje. Se a gente tem uma conta de luz para pagar mensal, então a contribuição tem que ser o quê? Mensal, é lógico. Isso aí é só a gente pensar em cada contexto, por que é explicado assim, né? E aí até a pessoa chegou e falou para mim, a obra de Deus, cara, você não precisa fazer isso não, você está se metendo na obra de Deus, você não tem que pedir nada. Deus vai fazer, Deus vai tocar no coração das pessoas. Eu falei, cara, mas a gente precisa lembrar porque a gente esquece. Eu preciso lembrar, outros precisam lembrar, todo mundo precisa lembrar. Porque a gente esquece, então a gente tem que falar sobre isso também, para que a gente lembre. Se não fosse necessário, por que Paulo ia enviar a carta para a igreja de Corinto para lembrar e estaria falando sobre esse assunto? Se não fosse necessário, nem estaria aqui, não é isso? Mas é necessário. Sim, a gente esquece. E a gente precisa ser lembrado, né? Precisa ser lembrado, sim. É interessante que a gente esquece por várias vezes tantas coisas que a gente lê na palavra de Deus. E aí, quando a gente esquece, é interessante que Lamentações de Jeremias vai falar que eu quero trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Quero trazer à memória. O que nos traz a esperança, olhando para o que ele está falando, é a salvação, né? A vida eterna. Mas aí, se a gente esquece até as coisas sobre a vida eterna, que não vai esquecer sobre coisas sobre contribuição, sobre generosidade, entre outras coisas, é claro que vai esquecer. E se a gente esquece, então a gente precisa lembrar disso. Então, o Russell Champlin afirma que a justiça permanece como fruto espiritual duradouro. Então, a justiça sua em contribuir, em fazer o que é correto, continua. Isso é um fruto na sua vida duradouro. Vai permanecer, né, até você morrer ou até a vinda de Cristo, se Cristo voltar antes, né? Então, devemos contribuir de forma justa, de forma amorosa, de forma generosa, sabendo que isso mostra se de fato nós fomos justificados por Deus. Se de fato nós recebemos a graça, agora com essa graça que recebemos, nós contribuímos. Versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Então, Deus multiplica os recursos. Deus multiplica os recursos, né? E isso é uma, vamos dizer assim, é uma evidência espiritual na nossa vida, porque a gente está fazendo, a gente está contribuindo e Deus está multiplicando os recursos para você continuar poder fazendo, contribuindo. Ele supre, ele dá a semente, ele, né, te dá pão e ele multiplica isso, multiplica a semente para que você possa continuar contribuindo. E assim, essas nossas atitudes, essa nossa maneira de contribuir, de ajudar, são frutos de justiça, como a gente leu no final do versículo 10. Né? Esses frutos de justiça vão crescendo cada vez mais. Cada vez mais. E quanto mais você fizer, mais você vai ter vontade de fazer, mais você vai estar livre em relação a isso. É interessante que você vai ver quando o jovem rico vai conversar sobre Jesus, a gente percebe que ele era um camarada preso ao dinheiro, né? Que ele, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, você tem observado os mandamentos, ou seja, ele era um camarada religioso que conhecia a Bíblia. Ele era religioso, ele conhecia aquilo que tinha como Bíblia, vamos dizer assim, no momento, né? Torá, os profetas, enfim. Ele conhecia. Então fala, você conhece? Conheço, eu tenho observado, né? E da minha cidade, enfim, tenho observado. Aí ele fala assim, mas te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Aí vai dizer que ele se entristece, porque na verdade a confiança dele estava nos bens dele. O que faltava nele, na verdade, era ele deixar de amar mais ao dinheiro do que a Deus. O que eu tenho que fazer para poder herdar a vida eterna? Em outras palavras, Jesus está falando, você tem que deixar de amar mais as coisas do que a Deus, porque você está amando mais as coisas. Você está colocando a sua confiança nas coisas, naquilo que você tem. E aí o que acontece? Ele não encontra ali, pelo menos naquele momento, ele não encontra o caminho da salvação ali. Jesus mostrou para ele que ele amava mais o dinheiro do que a Deus, e por isso que ele ainda não tinha encontrado a salvação. Ele não tinha paz na vida dele. Se ele tivesse paz, ele não perguntaria a Jesus,
mas ele não tinha essa paz, não tinha encontrado ainda a salvação, né? Então, nós precisamos olhar para essas coisas, olhar para esse exemplo e ver, caramba, eu recebi essa graça, então eu tenho que contribuir com essa graça que eu recebi. Não é para eu guardar para mim, mas é para eu contribuir. Eu faço pela minha casa, faço pelos meus, e se posso contribuir, contribuo. Se não posso contribuir, recebo. Isso é bíblico. Quem tem, contribui. Quem não tem, recebe. Simples assim. Não estou incitando para ninguém, sabe, parar de trabalhar. Não, parar de trabalhar porque aí eu vou só receber. Não. Não é isso que está sendo ensinado. Né? Não é isso que está sendo ensinado. Até porque, se fosse assim, o que a Bíblia vai dizer? Quem não trabalhe, não come. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então, existe tempo para abençoar e existe tempo para receber a bênção. Não é isso? Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de rir, tempo de chorar, de nascer, de morrer. Não é isso? Há tempo para tudo, né? Até, se eu não me engano, agora, não sei se é os Colossenses, Tessalonicenses, é alguma coisa assim. Até Paulo fala, cuidado com os ociosos. Fala para aqueles ociosos, para eles não ficarem ociosos, não. Porque, inclusive, houve uma confusão, houve uma falta de entendimento na época que Jesus fosse voltar logo. Então, Jesus vai voltar logo, não vou mais trabalhar, não vou fazer nada, vou só ficar aí recebendo, Jesus já vai voltar logo, né? Até mesmo houve isso lá em Atos dos Apóstolos, quando as pessoas usam aquele texto lá, né, fora do contexto, quando vai falar assim, tá vendo lá o que diz? As pessoas vendiam tudo que tinha, e o texto vai dizer isso mesmo, vendiam tudo que tinha e entregavam nos pés dos apóstolos, vendiam suas propriedades e entregavam nos pés dos apóstolos. Ali também houve uma confusão, uma falta de entendimento, porque eles achavam que Jesus fosse voltar logo também. Só que a igreja passou problemas também por causa disso. Porque eles entregaram tudo que tem. Se eu pego, vendo tudo que eu tenho, entrego tudo que tem e não tenho mais nada, o que eu vou fazer agora? Eu vou precisar de ajuda, não é isso? Então, vamos dizer assim, inicialmente isso aconteceu. Mas depois eles tiveram que colocar a cabeça no lugar e fazer as coisas de forma organizada, né? Porque se não fosse assim, não continuaria as obras missionárias, não continuariam os missionários sendo enviados, porque ninguém trabalharia, não ia ter recursos para poder fazer isso, tá? Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, de uma igreja aí, ele falou, rapaz, no tempo da lei era só o dízimo. Na graça, olha lá o que diz lá. Lá em Atos, o que diz em Atos lá? O que os crentes faziam? Vendia tudo que tinha e entregava no pé dos apóstolos. É por isso que hoje em dia a gente tem que fazer ir lá e colocar no pé do apóstolo. Eu ouvi isso. Eu fiquei assim, sem ação. Eu não consegui nem responder. Eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo. Tinha tanta gente perto assim, na hora eu não sei o que estava. Não sei, eu sei que não deu tempo nem de eu responder. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? Então, ele falou, se a gente pedisse como deveria ser feito, deveria ser assim. Você teria que vender sua casa, seu carro, e a gente nem faz isso. Aí eu, caramba, não acredito que ele está falando isso. Aí depois eu pensei, mas as pessoas entenderam errado. Na época elas acharam que Jesus fosse voltar logo. Daqui a, sei lá, um mês, um ano, não sei. Achavam que isso fosse acontecer assim. Por isso que elas fizeram o que fizeram. Mas isso trouxe problemas para a igreja na época, né, por passar necessidade porque fizeram isso. Né? Vamos lá, parei qual versículo? 10. Travou aqui. Então, os frutos, inclusive aquele que nos dá a semente, aquele que nos dá a graça, né, ele está visando que a gente, né, com as nossas atitudes, com as nossas contribuições, possa expandir o reino de Deus, né, ajudar os irmãos necessitados. Versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso... em qualquer ocasião. E por nosso intermédio,
a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que quando você contribui com essa graça, você está sendo enriquecido de todas as formas. Deus enriquece você de todas as formas, sim. A gente não oferta a Deus esperando receber nada. A gente não deveria pensar isso, né? Entregar uma contribuição mensal que a gente chama de dízimo, esperando receber nada. Mas mesmo assim, Deus faz conosco. Deus faz. Deus faz mesmo assim. Mesmo a gente não esperando, e a gente não deve esperar. Não deve esperar. É igual aquela situação de que, não, mas a Bíblia vai dizer, né, que aqueles que se humilham serão exaltados. Estou esperando esse momento acontecer, né? Naquela parábola do fariseu e do publicano, né? Que vai orar ali vai no templo orar, onde o fariseu, né, vai dizer que dou o dízimo de tudo que tenho, faço isso, faço aquilo outro e tal, é como se ele estivesse olhando para o publicano e falando isso, sabe? Eu não sou roubador como esses homens, não sou assim, não sou assado, faço isso, faço aquilo. Aí Jesus fala que o publicano, cobrador de impostos, né? Como o Zaqueu, vamos dizer assim, ele bate no peito, ele não consegue olhar para o céu e diz, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele pergunta, qual que é o justificado? Aquele que se humilhou, não aquele que se exaltou. É interessante que ali nessa situação, não está falando nem sobre exaltação aqui nessa terra, ali está falando sobre justificação. E as pessoas pensam que é exaltação aqui na terra. Jesus está falando sobre alguém que foi perdoado. Jesus está falando sobre alguém que alcançou misericórdia, alcançou perdão. E essa é a maior exaltação que o homem possa receber, o perdão de Deus. Essa é a maior exaltação que o homem pode receber na terra. Deus chegar e falar, é meu filho, é minha filha, não toca. Essa é a maior exaltação que você pode receber. É Deus olhar para você e falar, você é meu filho. Essa é a maior exaltação. E aí você pensa, aqui começa a exaltação, mas a exaltação maior vai ser no céu. Né? E as pessoas estão esperando ser exaltadas nessa terra. Receber o louvor dos homens nessa terra. O que Jesus fala sobre aqueles hipócritas, sobre aqueles artistas que ficavam orando no canto das praças para ser visto pelos homens? Vai dizer que eles receberam a recompensa deles, que é o louvor dos homens. Olha como é que é espiritual, olha como é que fala bem. A ponto de Jesus dizer, mas você que quer orar, seu pai, entra no seu quarto, ora em secreto, seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Ele não está falando que você não pode orar em público, que você não pode evangelizar, que você não pode fazer isso na praça. Mas a intenção daqueles fariseus, daqueles hipócritas era o quê? Receber o louvor dos homens. E Jesus falou, já receberam o que eles queriam. Era só isso. E vai ser aqui. Né? Então, não oferte, não contribua esperando, inclusive, o louvor dos homens. Esperando receber aqui nessa terra. Não espere isso. Se acontecer, e a gente sabe que acontece porque Deus faz também, a gente glorifica a Deus, a gente agradece a Deus. Né? Por isso, porque está recebendo, né? No versículo 11, diz, primeira parte, versículo 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então, se você recebeu essa bênção de amor, de Deus, de tudo, você é generoso para contribuir com o amor, com dinheiro, com tudo aquilo que você já tem. Eu estou sendo repetitivo nisso e falando, se você recebeu essa graça, você que estava morto, você que estava perdido, sujo, agora você pode distribuir essa graça também para aqueles que estão perdidos, sujos e mortos. Você pode, porque você foi enriquecido. E agora você tem a riqueza maior morando em você, que é o Espírito Santo de Deus. E agora você convida pessoas para receber essa riqueza também. Porque um dia você estava perdido, mas você foi achado. Um dia você estava nas trevas, mas hoje você está na luz. Um dia você estava totalmente afundado no charco de lodo, de lama do pecado, mas você foi limpo por Jesus e agora você quer que as pessoas sejam limpas também. Então você tem para contribuir. Você pode fazer. Você tem. Né? Eu sempre falo isso e volto a dizer. A gente não tinha nenhum caminho. Quando a gente lê lá, 1 Pedro 2,9, né? Vai falar sobre a nação eleita, nação santa, povo adquirido, né? Vai falando sobre esse texto. Pessoas que foram resgatadas das trevas para a luz,
para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi resgatado. Agora você é nação, agora você é povo. Né? Eu sempre falo isso, repito isso. Agora você tem um caminho para andar, nem caminho você tinha, o caminho é Jesus. Você tem luz para iluminar o caminho, que é Jesus. Você tem uma porta no final do caminho, que é Jesus. No meio do caminho tem alimento, tem o pão da vida, que é Jesus. No meio do caminho tem água da vida, que é Jesus também. Olha como é que bênção maravilhosa, que graça maravilhosa qual recebemos. Então, convidemos pessoas para esse caminho também, para essa graça maravilhosa, para compartilhar, para receber dessa graça maravilhosa que nós recebemos. Deus enriquece a gente de forma generosa para que possamos contribuir de forma generosa. Ele ensina que Deus amplia a nossa capacidade para que a gente possa fazer mais ainda, compartilhar mais amor, mais graça, mais palavra, mais generosidade de todas as formas possíveis que a palavra do Senhor nos ensina. Deus nos dá para que possamos contribuir. William Barclay destaca que a generosidade resulta em ações de graças. Então, você é generoso. Ou melhor, você recebeu essa graça. Você recebeu essa generosidade e agora resulta em ações de graças da sua parte para com os outros. Versículo 12 e 13. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Segura só no 12 aí. Então, não é que supre só as necessidades, mas também mostra o quanto vocês são gratos a Deus. O quanto essa gratidão que vocês têm está transbordando em vocês, em nós, através dessas atitudes. Né? A oferta, Matthew Henry vai dizer que a oferta que você está entregando, essa generosidade que está fazendo, glorifica a Deus. O que você faz glorifica a Deus. Né? Então, quando a gente contribui, quando a gente é generoso, mediante a graça que recebemos, mostra também que a nossa fé é autêntica. Somos generosos. Se compadecemos dos outros, nos compadecemos dos outros. Né? Tem que existir uma coerência sobre o que falamos e sobre o que fazemos em tudo na nossa vida. Não estou falando só sobre dinheiro aqui, porque Paulo, nesses 2 capítulos 8 e 9, ele está falando sobre uma contribuição financeira. Mas existe uma coerência entre o que falamos e o que fazemos na nossa contribuição financeira também para o reino de Deus. Tem que existir isso. Não pode ser só palavras. Tem que haver atitudes. E na vida é assim. Amor não é só palavras. Amor não é só sentimentos, mas é quando a gente faz. Né? E assim também é quando a gente diz que é generoso. Eu sou generoso, sou generoso, sou generoso, sou generoso, sou generoso. Mas cadê isso em forma de atitude nossa? Cadê essa generosidade aparecendo através das nossas atitudes? Se não tem, é porque é mentira. Não somos generosos coisa nenhuma. Estamos só falando, é só uma palavra que colocamos na nossa boca, né, para nos defender de alguma coisa ou para dizer que somos alguma coisa. Então, generosidade, a gente mostra isso, a gente confessa isso na nossa vida prática, não é só através da boca, mas é da vida prática. Generosidade é a forma de gratidão. Versículo 13. Por meio da evidência desses serviços assistenciais, outros glorificam a Deus. Olha só, quando a gente contribui, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanham a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Presta atenção, quando a gente contribui, outras pessoas glorificam a Deus por isso. Quando você ajuda, outras pessoas glorificam a Deus. Como eu falei lá nesse mesmo capítulo, na pregação anterior, né? Isso é testemunho. É testemunho. Testemunho de unidade, de amor, de compaixão, mostrando, caramba, é povo de Deus mesmo, estão contribuindo, estão ajudando, estão fazendo. Não estão só inventando história, brigando, fazendo um monte de coisa. Não, estão contribuindo, estão fazendo algo de relevante para a glória de Deus. Então,
generosidade, contribuição, esse serviço assistencial, como o Paulo fala no versículo 13 aqui, né? É uma forma de mostrar a nossa obediência para Deus e também é uma confissão, é a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, né? E por sua generosidade solidária com eles e com todos os outros. Então, você percebe, as pessoas veem a generosidade para com eles e para com os outros. Pessoas testemunham e glorificam a Deus por aquilo que estão recebendo. E outras que estão vendo aqueles que estão recebendo, testemunham disso. Veem isso, né? E glorificam a Deus. A gente tem que fazer com que a luz brilhe. A luz tem que aparecer em nós. A luz não é nossa. É Jesus. A luz tem que ficar no lugar onde possa brilhar, né? A Bíblia vai dizer que quando você pega a lamparina, uma luz não é para ser colocada embaixo de alguma coisa. Se está numa sala, tem que colocar no lugar mais alto. E, inclusive, aí quando você faz, as suas boas obras glorificam a Deus. As pessoas veem isso e você aponta. A luz é Jesus. Eu estou fazendo aqui, mas é Jesus. Para quê? Para que você não receba glória nenhuma, para que eu não receba glória nenhuma, para que ninguém receba glória nenhuma, porque só quem é digno de glória é Jesus, né? E o comentário de aplicação pessoal vai dizer que serviço impacta, o serviço que fazemos, as obras que fazemos, a nossa generosidade vai impactar em toda a comunidade cristã. E às vezes até além dela, quando somos participativos nisso, quando somos generosos em relação a ajudar os irmãos, né, como chama aqui, ajudar aos santos. Não é só isso, é mais do que isso. Não é só dinheiro. Sai do teu interior. Sai da tua boa vontade de fazer aquilo que é bom para glorificar a Deus. Versículo 14. Além disso, nas orações que fazem por vocês, né, tá falando, as orações que os irmãos fazem por vocês, igreja de Corinto, expressam grande afeto por causa da incomparável graça de Deus sobre vocês. Então, olha só, os irmãos que vão receber aquela oferta da igreja de Corinto, eles oram por eles, agradecendo pela vida deles, sabendo que eles têm para contribuir, eles podem contribuir, eles estão contribuindo porque receberam a graça de Deus. Porque a graça de Deus está sobre eles. Eles entendem que contribuir é graça de Deus. É graça recebida. E agora você contribui, agora você distribui. Generosidade cria vínculos espirituais, vai dizer William Barclay. Matthew Henry diz que quem recebe ora por quem entregou a ele. E é isso que os irmãos estão fazendo, né? Orando pelos coríntios que estão entregando a oferta para eles. Então quem recebe faz o quê? Ora para que Deus abençoe cada vez mais aquele que está fazendo, para que possa ajudar a eles outras vezes e a mais outros que necessitarem no momento. Versículo 15. Graças a Deus por seu dom indescritível. Então ele chama de dom indescritível que Deus dá pela graça de poder contribuir, de ser generoso. É um dom indescritível. E de fato, é indescritível e às vezes é não ter palavras para pessoas que estão passando necessidade terrível e você vai lá e contribui. Talvez a pessoa não tenha nem palavras para poder agradecer. E de fato, é indescritível isso. Um gesto de amor, um gesto, né, de generosidade. É indescritível isso. Né? Às vezes não tem palavras que possamos usar para poder agradecer. Né? Não existem palavras nesse momento aí. Então, é um dom indescritível de Deus, um dom indescritível de Cristo. E Russell Shambly fala que toda generosidade humana é uma resposta à graça que recebemos. Toda generosidade para com os outros é uma resposta nossa em relação àquilo que Deus nos deu. E agora a gente responde fazendo isso com as nossas atitudes. Matthew Henry declara que Cristo é a maior oferta já dada. Às vezes você pensa que talvez aquele que deu a maior oferta de 1 milhão é aquele que deu a maior oferta. Na verdade, a maior oferta quem deu foi Deus.
Deus ofertou o seu próprio filho para poder salvar você. Não tem na terra quem possa dar oferta maior do que a que Deus deu, que foi o próprio filho que ele entrega na cruz do Calvário. A maior oferta já foi entregada, já foi entregue. A maior oferta foi Cristo na cruz do Calvário. Então, concluindo, a semeadura que fazemos não é só sobre dinheiro, é uma semeadura espiritual. A motivação não é a motivação de receber, a motivação interior de fazer aquilo que é bom, de glorificar a Deus. Qual é a sua motivação quando você faz? É ser visto pelos homens? Ou é glorificar a Deus? É fazer com que as pessoas sejam abençoadas ou é receber o louvor dos homens na sua vida? A provisão que recebemos, inclusive, se ela é suficiente para servir aos outros, quando nós não servimos, nós estamos fazendo o que é errado, nós estamos pecando. A finalidade da generosidade, da contribuição, é glorificar a Deus em primeiro lugar. O centro de tudo isso, o centro da sua oferta, da sua generosidade, do seu amor, é Cristo Jesus. Faça por Cristo, para a glória de Cristo, para a glória do nome de Cristo. Nunca para a glória do seu nome. Nunca para que o seu nome seja exaltado, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da sua vida. Glórias ao nome de Jesus. Então encerramos o capítulo 9 aqui. Semana que vem vamos para o capítulo 10, falando sobre esse tema, né, que é a generosidade, a oferta. A igreja precisa ser generosa. A igreja precisa entender que uma pessoa não pode fazer sozinha, né? Interessante que se alguém está fazendo sozinho, essa pessoa começa a ficar sobrecarregada. Não é assim em casa? Se tem uma pessoa que está fazendo tudo o tempo todo, essa pessoa começa a ficar sobrecarregada, não é? Não é? Se eu, por exemplo, que hoje, vou fazer um exemplo da minha casa. Hoje eu trabalho fora, minha esposa trabalha em casa. Mas se eu achar que tudo é obrigação dela em casa, ela vai ficar sobrecarregada quando eu estiver em casa. Quando eu estiver em casa, não faça eu já trabalho fora, eu não posso fazer nada em casa, eu estou muito cansado. Se eu faço isso, eu estou sobrecarregando ela. E eu estou errado fazendo isso. Eu não tenho que fazer isso, até porque a casa é de todos, vamos pensar assim, né? E aí, inclusive, aí a gente transfere isso para a igreja. Se a gente não é generoso para contribuir nas coisas da igreja, vai acabar ficando pesado para alguém. Vai acabar ficando pesado para quem está fazendo. É exatamente isso. Se a gente pode com um pouquinho, todo mundo pode com um pouquinho, a gente chega lá. Né? Aquele ditado, né? De grão em grão, a galinha vai enchendo o papo lá. Você pega um milho, poxa, um milho para encher o papo da galinha? Não, mas é de grão em grão, ela vai pegando de um em um. Então cada um vai contribuindo com um grão e vai enchendo, né? Para que não fique pesado para os outros. Em casa é assim, na igreja também é assim, na questão da contribuição. Não é só um que contribui, não é só dois que contribuem, né? Já teve gente que falou para mim, não está aqui, acho que não está aqui mais não. Está aqui não, tá não, que eu lembro não. Achava que eu que tinha que fazer tudo na igreja, eu que tinha que... Não, o pastor é o dono da igreja, ele tem que contribuir, tem que dar todo o dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer sei lá o que mais e tal, né? Loucura. Era algo assim que eu ouvi que meu Deus, né? E se for para fazer assim, é melhor fechar. Eu pensaria, pô, se for para eu fazer tudo, eu fecho. A igreja, eu não tô certo aqui, não tem uma comunidade cristã aqui, não tem pessoas, né, que se converteram aqui, porque se achar que eu tenho que fazer tudo, tá errado. Eu não deveria nem estar aqui, se tá todo mundo achando que eu tenho que fazer tudo. Melhor ir para outro lugar, ficar na minha sala com a minha família, né? Celebrando um culto ali com a minha família. Fazer curso de refrigeração, consertar ar-condicionado, consertar o microfone. Uhum. Então é em tudo. Inclusive a graça que recebemos, o exemplo que Alex deu aqui, a graça que recebemos, inclusive, para poder contribuir até para a igreja, vamos pensar assim, ele falou sobre a questão de consertar a manutenção, até nisso. A graça que recebemos faz que a gente tenha, né, essa disponibilidade, essa vontade de contribuir para poder fazer também. Poxa, esse mês, caramba, não consegui trazer uma oferta, mas peraí. Tem banheiro na igreja, precisa de produto de limpeza, e precisa de papel higiênico, porque todo mundo vai no banheiro. E precisa de copo, e precisa disso, aquilo.
é alguma coisa, de grão em grão. Então todo mundo pode contribuir com alguma coisa. Se você não está podendo, talvez porque está cheio de dívida, você não está se organizando. Você não está se organizando. Ah, mas é porque agora isso não. Há quanto tempo que isso está acontecendo? Há muito tempo. Então eu não estou me organizando. Ah, eu tenho 3 cartões, estourei os 3 cartões, estou pagando só cartão todo mês. O meu salário é para poder pagar o cartão. E às vezes não dá, enfim. Mas aí, gente, é casos e casos. Preste atenção no que eu estou falando, sejam maduros. Há casos e casos. Há casos e casos. Há casos e casos. Né? Porque eu lembro na situação onde, quando eu fui mandado embora do trabalho, eu fiquei pensando, ou eu como, ou eu pago esse cartão. Aconteceu isso, acontece com todo mundo, acredita. Eu fiquei desempregado, estava recebendo o seguro-desemprego e tal, depois chegou um momento que não estava trabalhando mais, o dinheiro acabou mesmo, a rescisão acabou, porque a gente tinha coisa para pagar. Ou eu como, ou eu pago esse cartão. Deixei meu nome sujar, mas passou o tempo, arrumei o dinheiro, negociei e paguei. Porque eu não queria que meu nome ficasse sujo lá. Nem deixei passar 5 anos para poder, vou deixar passar que eu não pago. Não, eu fui lá e paguei. Eles me ofereceram, eu procurei eles, me ofereceram um acordo. Eu falei, pô, isso aí não dá. Aí, poxa, se você oferecer tal valor, eu consigo pagar à vista. Aí me ofereceram o que eu queria, paguei. Graças a Deus eu consegui. Mas em todo mundo acontece isso. Com todo mundo acontece isso. Né? A questão é, está acontecendo porque eu não estou administrando direito? Ou porque eu fiquei desempregado, passei situações, estou passando situação, doença, tive que pagar isso, aquilo. Ou é porque eu não estou administrando direito? É porque eu estou enfiando os pés pelas mãos? É porque eu estou comprando coisa para mostrar para os outros que eu sou o que eu não sou? Para mostrar que eu tenho o que eu não tenho? Para ter uma vida de Instagram para todo mundo me ver? Existe isso, a gente tem que pensar nisso. É o exemplo que eu dei na semana passada aqui de quando eu no aniversário de 15 anos, eu comprei roupa, né, peguei emprestado para poder ir no aniversário de 15 anos, porque tinha que ir com uma roupa nova, e quando eu chego lá, vi gente que ganhava mais dinheiro que eu, que tinha carro, que trabalhava, que tinha família, estava indo com a mesma roupa, que tinha ido em outra festa, e eu reparei isso. Deus me ensinou algo ali através disso aí, lá na adolescência lá. Deus me ensinou algo, tá vendo? O camarada trabalha, né, ganha bem, tem carro, tem isso, aquilo. Ele foi com a mesma roupa que ele vai lá no culto, lá na igreja. E às vezes a gente se preocupando com o que os outros vão pensar. Não faça para poder mostrar nada para ninguém. Não faça para ter uma vida de Instagram. Não faça. Não faça, porque as pessoas que estão te vendo no Instagram não estão vivendo com você todos os dias. Você não precisa mostrar nada para elas. Você precisa fazer para os seus, para sua casa, para sua família. Não compre para mostrar nada para ninguém. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Amém. Glórias a Deus? Amém. Amém. Glórias a Jesus. Anúncio rapidamente